vamos lá. O que é um equipamento ativo? É um equipamento construído. Então aqui a diferença, primeira diferença com o passivo, que muitas vezes o passivo você não precisa elaborar. Você pega um pedaço de ferro, por exemplo, de dormente, de trilho de trem, cruza ele, você fez um obstáculo passivo, né? Então, às vezes, como eu falei, um riacho, uma montanha que tem ao redor da empresa, que ela dificulta a travessia. Então, o ativo não. O ativo tem que ser construído pela mão humana. Então, ele é um equipamento construído, que emite ou não sinais. Então, nós temos um exemplo de uma câmera, uma câmera passiva, ela está ali filmando uma área, e você tem aqueles sistemas de alarme que emite um laser. Então, um emite, o outro não. Um radar, por exemplo, um radar ele emite uma onda, ele emite um sinal para que esse sinal traga como retorno a existência de elementos naquele espaço que ele está sendo operado. Então, tanto faz, o ativo ele tem que ser construído. Ele pode emitir ou não os sinais. Para quê? Captar imagens, captar movimentos, captar cores, qualquer atitude ou atividades suspeitas. E normalmente, na verdade, hoje em dia, não se foge disso. Ele exige um emprego de tecnologia e eu diria de alta tecnologia. Nós iremos apresentar alguns equipamentos aqui que demandam alta tecnologia. Uma vez que o equipamento ativo foi instalado, então foi lá, a empresa comprou, negociou, instalou, você não pode simplesmente deixar e colocar lá. O equipamento ativo ele exige a presença 24 horas da mão humana, a presença de um monitoramento, um acompanhamento. Por quê? Porque os sinais de alerta que ele me trouxer, as demandas que ele apresentar, além da questão da manutenção, vão exigir a presença de um profissional. Então, o equipamento ativo, ele tem essa demanda, ele tem uma cauda logística aí para sempre. Você instalou, vai ter que monitorar e até para controlar a atividade específica dele, que são os alertas que ele pode disparar durante ali o seu emprego na segurança patrimonial. Eles podem, do mesmo modo que os passivos, eles podem ser fixos ou podem ser móveis. Você certamente já viu na rodovia, né? A polícia tem radares que são fixos, colocados ali num pórtico, ou num poste, e tem aquele que o carro vai, né, da agência estadual, para num ponto, ele põe num lugar escondidinho e fica flagrando as pessoas que estão passando da velocidade. Então o radar é um tipo de equipamento, que ele é móvel ou ele é fixo. Do mesmo modo, nós temos aí diversos tipos de equipamentos. Hoje você tem câmeras de IP, que eu vou mostrar aqui, que é com Wi-Fi, que você pode reposicionar ela o tempo todo. Já tem câmeras que a gente usa num contexto residencial ou uma área muito ampla que você prende num local e não dá para ficar mexendo muito. Então, isso aqui faz com que nós aprendamos o que é um equipamento ativo. Aqui a gente tratou conceito, né? Abordando. Vamos ver alguns exemplos aqui que são bem comuns na segurança patrimonial e até na segurança residencial. Muitos de vocês, a maioria, se não 100%, conhece os que eu irei mencionar aqui. Uma central de monitoramento com alarme ou central de câmera com a cerca elétrica. Dispara, tem alguém controlando lá. Então ela é bastante conhecida. Essa cerca ele é um dos equipamentos mais utilizados, né? Todos já viram. Nós vamos aqui ter um lugar com a foto. Você tem algumas mais preparadas, com esteios mais largos, mais resistentes, tem algumas mais finas. Então tá aqui, ó, ela pode ser e deve ser associada a outros equipamentos, como um alarme, ou então um sensor de movimento. Por quê? Se a cerca dispara o alarme e o sensor de movimento acionou, opa, não é erro, está havendo uma intrusão no meu ambiente. O sensor de movimento e alarmes, o sensor de movimento, ele percebe a movimentação naquele espaço que ele está monitorando, que ele está cobrindo. Então ele é utilizado no ambiente corporativo e residencial. São eficazes, pois disparam quando detectam qualquer movimento. Disparam com a presença de uma pessoa, abertura de portas, janelas ou rompimento de obstáculo. A instalação é simples e também pode ser associado com outros equipamentos. Tem um problema, eu converso sempre com o pessoal que fornece isso, tem alguns sensores no mercado que se o gato atravessa ou um cão passou, ele dispara. Então é muito importante a questão do software. Como que eu customizo no meu software essa percepção dessa massa que está se movimentando? Porque também eu não posso colocar uma cerca, ou um alarme, ou um sensor que fique disparando todo o tempo. Imagina isso dentro de uma empresa. Vai acabar gerando um incômodo para
os funcionários. Sistema de biometria, ou seja, eles envolvem a pessoa, o ser humano. Você tem aí hoje com o dedo, tem com os próprios olhos, né? Eu já vi em um aeroporto que eu estava numa ocasião, os funcionários que chegavam para o trabalho tinham que botar o queixo numa peça lá, pela íris ele fazia o reconhecimento da pessoa e liberava o acesso. Eu acho que no Brasil deva ter esse sistema também, talvez seja mais caro, mas também de vidametria, ele mede aspectos corporais, né? Normalmente no Brasil a gente vê muito aí o que se usa o sistema de impressões digitais, né? Põe o dedo ali, se a impressão digital daquela pessoa bater, está correto, ele libera o acesso. Muito bem, nós temos aqui ainda câmeras de segurança que formam nossos circuitos internos de televisão, a gente chama de TV, mas são câmeras de vídeos, né? As câmeras são equipamentos mais tradicionais e utilizados por quem procura um meio de segurança eletrônica, muito eficiente quando associado com outros equipamentos ou tecnologias e com vantagem de poder gravar e armazenar as imagens para consultas futuras. Isso tem que ser muito bem planejado. Quando nós fazemos o levantamento lá da análise de risco de estudo de situação, eu vou dar um exemplo, você percebe que tem uma área muito extensa, talvez só uma câmera não cubra. Mas se você colocar duas também, pode acontecer de ser uma área muito mais afastada, de facilitar um acesso para um meliante lá e furtar aquela câmera. Então o que é importante? As câmeras elas precisam estar associadas com algum outro sistema de alarme, de intrusão, para eu não ter perdas com esse material. Além do que, aquilo que está armazenado, vamos imaginar que eu tenho uma câmera filmando uma área, uma zona morta, não tem trânsito de pessoas, por exemplo, tá? Aquela imagem está sendo gravada na minha central, o meu DVD está gravando. Então o DDR ali começa a encher de informação e muitas vezes pode saturar o teu sistema. Então é importante que as câmeras não sejam instaladas aleatoriamente. Muitas vezes você pode colocar uma câmera em um canto que aborde ali a lateral ou os dois cantos e eu vejo, acompanhando por aí, um uso muitas vezes inadequado dessas câmeras de segurança. O porteiro eletrônico com vídeo pode ser adotado nas entradas, portarias, residências, também muito conhecido por vocês. E nós temos aí o sistema de reconhecimento facial. Eu mencionei, você tem algumas empresas que adotam, reconhecer o rosto, tem aqui, hoje em dia tem muitos esses reconhecimentos para empresas que fazem identificação, você faz ali a biometria, ele faz esse mapeamento do rosto, tem lá as suas técnicas, então as empresas também utilizam disso, a imagem da pessoa e aí autoriza, né, que é muito utilizado por grandes empresas e isso eleva o grau de segurança. Por quê? Porque fica bem individualizado, você consegue ter um controle sem que outra pessoa intervenha para impedir ou liberar determinado acesso. Vamos então ver aqui alguns exemplos, tá? Câmera fixa, essa é a que o pessoal mais vê nas casas aí, ó. Tá aqui o modelinho, você instala num ponto, né? Tem que regular bem esse ângulo dela, porque ela vai, a partir da hora que ela estiver instalada, ela não tem, algumas existem, a tecnologia tem a Speed Dome ou PTZ, que ela faz um giro aí 360 graus e tem algumas que na central se pode movimentar, né? Até esse aqui é o exemplo, né? Por causa disso aqui, ó. Mas normalmente essas câmeras, por questões de custo, você fixa num ponto. Então é muito importante esse ajuste do ângulo que ela está cobrindo ali dentro da instalação. As câmeras PTZ ou Speed Dome, Dome vem de domo, que é esse aqui, ó, o formato que ela tem de um domo, né, arredondado. Ela tem a movimentação podendo ser até 360 graus, é mais comum em ambientes internos. Às vezes você está numa clínica, você observa essas câmeras aí fixadas assim na laje, no teto das instalações. A câmera IP, vejam essa aqui que interessante, ela é acionada por meio do Wi-Fi e ela pode ser movimentada. Você pode deixar num ponto, mas pode utilizar, levar e utilizar em outro ponto. Então ela tem uma placa de captura, né? O importante disso aqui é que essas câmeras elas vão necessitar sempre de monitoramento, de armazenamento, então tem que ter uma máquina ali para servir de banco de dados para ela. Lembrem sempre que não adianta armazenar imagens, é preciso ter a possibilidade de num evento, de fato, uma realidade, um furto, um roubo, uma rixa, uma briga, uma intrusão, eu possa ter aquela imagem para poder analisar o fato. Não adianta gravar, eu já vi em condomínios, eles gravam e não tem onde armazena, você tem que ter pelo menos aí 30 dias, eu recomendo até mais, dependendo do tamanho da empresa, e armazenar essas imagens aí. Cerca elétrica, eu já havia mostrado lá para vocês,
Aqui está a central da cerca elétrica, ó, essa aqui é uma mais profissional, aqui é o kit para se instalar a cerca elétrica. Ela dá um choque de 8.000 a 10.000 volts. O que significa isso? A pessoa encosta, ela vai ser empurrada e vai acionar o alarme. Claro que se ela romper com algum equipamento que ela não leve o choque, rompeu a cerca, a central de alarme dispara. Então ela é um elemento inibidor, não tenho dúvida disso. Sensores, né? Esse aqui é o de movimento. Passivos infravermelho. São sensores que utilizam o princípio do radar. Então ele emite um sinal. Ele emite esse sinal aqui, ó, continuamente. E ele espera um retorno. Se passar algum corpo naquela área, ele retorna e ele dispara. Agora, ele não tem um alcance longo. No máximo 15 metros. Ele é individual. Você coloca um, ele monitora esses 15 metros. E tem um outro que trabalha em par. Você coloca ele cada um de um lado, eles emitem o sinal. Então, esses são ativos. São sensores que se utilizam de uma barreira de luz, cujo rompimento dessa barreira pode, por algum corpo, aciona o sensor. Então, ele emite de um para o outro um facho de luz que não é visível ao olho nu, dependendo do equipamento você consegue ver. Se alguém cruzar, bateu ali, ele vai disparar. Esse aqui já consegue cobrir uma área maior, 60 metros, em áreas abertas ou fechadas, né? Não é incomum você ver esses sensores aqui, os ativos, em residência. Sensores de quebra-vidro. Aqui o desenho dele, bateu na janela, quebrou, dispara o alarme. Sensores magnéticos, que é colocado debaixo das portas. Quando você acionou a porta, abriu, ele dispara. Então, sensores de fumaça, muito usado hoje em grandes construções, você coloca ele ali no forro da casa, qualquer sintoma de fumaça, qualquer início de incêndio, ele dispara e aí você consegue evitar uma sabotagem, consegue intervir oportunamente. Esses são óculos de presença muito usado em residências, é igual aquele passivo, ele passa alguém, ele dá aquele alarme, talvez você já entrou numa loja que você entre, dá aquele din-dom, é um sensor desse de presença mais simples. Videoporteiros pode ser usado em portarias de empresa, que não tem portaria física, pode ser usado numa residência, pode ser usado para entrar num andar da empresa, a pessoa sai do elevador, tem um bloqueio, você coloca um videoporteiro ali, né? Isso aí depende muito do tipo de região, da análise de risco que foi feita. Modelos aqui de máquinas para controlar o acesso por biometria. Alguns ele coloca, alguns passa o cartão no slot, outros vai pelas impressões digitais ali do usuário. Esse aqui é um equipamento ultra moderno, são sensores de movimentos aquáticos. Então veja na imagem, aqui ó, você coloca o sensor aqui embaixo da água e você consegue fechar um perímetro dentro de uma área portuária, por exemplo. Igual tem acontecido no Brasil, mergulhadores colocando drogas debaixo dos cascos de navios. Com esse tipo de sensor, que fazem parte de um sistema de proteção subaquática, ele não passa. Tem uma cerca digital ali, emite o sinal. Se passar alguém em algum movimento estranho, ele vai detectar e vai acionar a central. Então são sensores subaquáticos. Agora aqui, o sensor de cerca. Nós temos dois tipos, o standard e tem a versão anti-vandalismo, que ele é muito mais grosso. Ele impede que a pessoa... Claro que se a pessoa tiver uma má intenção, pode até explodir a cerca, mas vocês podem observar ele aqui, ó. Ele é colocado em cada vão aqui dos esteios da cerca, porque qualquer presença, você configura a distância, chegou numa distância mínima ali do sensor e dispara o alarme. Aqui, ó, essa aqui é uma cerca fixa, aqui é arame mais maleável, aqui é um ferro aí, uma cerca mais rígida. Você vê que ele está aqui no meio, tá vendo? Isso aqui é o sensor de presença para cercas. Bateu ali, vai acionar o alarme. Então, isso serve de uma maneira muito boa, muito eficaz para empresas que têm áreas muito extensas. Podem usar esse tipo de sensor. Também temos radar hoje, isso aqui é equipamento ativo, anti-movimento terrestre. Uma fazenda, uma empresa com uma área gigante. Então tá aqui, ó, você dispõe o radar em posições fixas, ele tem que ser cuidado, não é equipamento barato. E você vai detectar movimento de pessoas nas proximidades daquela área que foi definida. Radar anti-drones. Hoje está na moda todo mundo usar um drone, fazer filmagens aéreas, mas você não quer que ninguém filme a sua empresa. Você não quer que ninguém filme a sua fazenda ou a fazenda do seu cliente. Então você utiliza um radar anti-drone. Ele é instalado numa posição bem central dentro da área, dispara
né? O radar ele sempre dispara um sinal, detectou drone, aquilo retorna e aciona a central. Equipamentos aí de altíssima tecnologia. Nós temos pórticos detector de metal, muito usado em aeroportos, em grandes eventos, eventos públicos, eventos, por exemplo, que tem a presença presidencial, se instala esse tipo de pórtico. Pode ser adotado em empresas, é um elemento, é um material ativo mais caro, mas ele é um equipamento eficaz. Muitas vezes, para evitar de fazer revista numa pessoa, a empresa coloca um pórtico desse, é um investimento uma única vez, depois vai investir na manutenção, tem que tomar os devidos cuidados, saber operar o material, e aí pelo menos você economiza dor de cabeça com relação a LGPD, com relação à justiça e outras coisas, porque teve que revistar alguém, ou enfim. E detector de narcóticos, isso aqui também, alguns aeroportos no mundo afora, aí, algumas empresas multinacionais utilizam. Aqui vocês, onde eu estou colocando aqui, tem uma entradinha para um cartão que a pessoa, ela tira pelas marcas da pele. Eu já tive que, geralmente em aeroportos são feitos por amostragem, você vai, coloca o dedo numa películazinha, é tipo um cartãozinho, ele coloca ali, ele vai detectar ali os restos pela tua mão, né, do suor que tem na mão, ele capta e ele vai verificar a presença de elementos químicos que comprovam ali o uso de algum tipo de narcótico. Então também tem toda uma tecnologia aí por trás desse equipamento. Muito bem, eu quero lembrar sempre o seguinte, os equipamentos, eles precisam ser levantados na análise de risco, no estudo de situação. Então você volta naquelas aulas. Por quê? Porque ao fazer a minha análise de risco, eu vejo aonde eu preciso colocar um desse, onde tem que colocar câmeras, onde tem que tirar câmeras, onde que é importante ter um sensor de movimento, onde não é, onde que eu estou com pessoas, uma área, às vezes um corredor extenso na empresa, que é uma área restrita, não dá para ficar colocando vigilante o tempo todo, você pode colocar um sensor de movimento, pode colocar uma câmera nas entradas de portas, por exemplo, entradas de locais restritos, laboratórios, salas de reuniões, diretoria, que não é para todos acessarem, você põe uma câmera na entrada, né? Coloca ali a placa câmera, atenção, essa área é monitorada, alerta os usuários, mas isso aqui você não pode sair comprando aleatoriamente, não vale a pena muitas vezes o investimento para um material que você vai usar que não vai te trazer a resposta que você busca. Então é importante, quando estiver mapeando os riscos, fazendo estudo de situação, verificando distâncias, verificando os principais ativos, vai fazendo lá por camada, você vai poder aplicar de uma maneira mais adequada cada um desses equipamentos que foram apresentados. Do mesmo modo que dos equipamentos passivos, nós não exaurimos os equipamentos, existem muitos outros modelos, muitos outros tipos de equipamentos aí que você pode encontrar para reforçar a segurança patrimonial da sua empresa ou da empresa onde você presta a sua consultoria. Tá bom? Então a gente fecha a aula 22, na aula 23 trataremos dos cães de guarda. Vejo vocês lá.